Já estou no busão para ir para Singapura e a previsão são de quase 4 horas até chegar lá. Eu espero que ele pare para ir ao banheiro, porque esse não tem banheiro. E de novo é aquele com banco separado. Eu paguei mais caro para chegar no centro, eu paguei 89 ringgit, que dá mais de 100 reais eu acho. Só dividir por 0,8. Mas eu vou sentada aqui tranquila, assim, não paguei mais por sentar individual. Eu paguei mais porque vai chegar até o centro. Eu tinha um de 35, só que ele chegava a quase 40, o ponto de parada dele era um ponto a quase 40 quilômetros de onde eu vou ficar hospedada. E esse que eu vou parar é 2,5 km. Então, vamos começar essa viagem cara. Eu acho que vai ser a viagem mais cara do que do Japão, gente. Só não vai ficar mais caro porque eu vou ficar só 2 dias. Faltando acho que menos de 100 km para chegar na fronteira, o motorista parou. Quase 4 horas de viagem já. E parou pra gente ir no banheiro. E aí na hora que ele, antes de continuar a viagem, ele veio avisando pra gente preencher é um formulário que tem que preencher, que chama peraí, deixa eu ver o nome. SGA Arrival Card, né? SGA Arrival Card. E aí tem um porém, eu vou mostrar pra vocês aqui. É sempre bom pesquisar site oficial, porque você joga no Google para pesquisar, aparece um site que você tem que pagar, e esses formulários que você preenche, porque a gente não precisa de visto para entrar em Singapura nem na Malásia, e a gente precisa preencher para Filipinas também. Então eu chamo de e-travel, são informações gerais da sua viagem para facilitar na hora de entrar na imigração. E você não precisa pagar nenhum desses países que a gente tem isenção de visto ou turismo. E só que tem um monte de site safado que a hora que você põe lá, ele parece o site oficial e aí tem cobrando. Se tá cobrando, é porque você tá no site errado. Então não entre. Depois eu vou colocar pra vocês aqui o site oficial que preenche certinho, tanto da Malásia quanto de Singapura, porque depois eu vou ter que preencher de novo pra voltar pra Malásia. Já vai ser a 3ª vez que eu vou preencher pra Malásia, porque quando eu fiz conexão da Filipinas pra Indonésia foi em Kuala Lumpur e a minha conexão era não vinculada, então eu tive que fazer imigração como se eu fosse entrar no país. Então eu preenchi a 1ª vez, aí depois a 2ª vez pra entrar de fato na Malásia, que foi agora no dia 28 de agosto. E agora que eu tô indo pra Singapura, vai dar saída no meu passaporte e aí eu vou ter que preencher de novo a 3ª vez pra entrar de volta na Malásia, porque depois de Singapura, dos 2 dias, 2 noites que eu vou ficar lá, eu volto pra Malásia pra continuar a minha viagem. E esse aqui é o site oficial, tá vendo? Ó, e-service, esse aqui, ó. E a gente já tá quase na fronteira, tá vendo? Essa cidade aqui, Johor Bahru, é a última cidade da Malásia para atravessar para a fronteira de Singapura. Quem lembra do episódio do Japão, que eu falei dessas barreiras aqui, eu acabei depois não contando para vocês. Um monte de pessoa me respondeu falando aqui para barreira de som, para evitar tanto barulho para a cidade. Vai começar a entrar, acho que no processo de imigração. Essa parada aqui foi só para dar saída no passaporte da Malásia, e eu achei que aqui já ia fazer tudo, né, da saída e entrada em Singapura, mas não, tem uma próxima imigração que o ônibus vai parar. Então o ônibus para, deixa a gente lá embaixo,
Eu não gravei muito porque não pode ficar gravando em local de imigração, é proibido. E aí é super rápido, ele deixa a gente sobe uma escada rolante, já vai seguindo o fluxo do povo, todo mundo indo. Aí tá separado os guichês por passaporte malaio e os passaportes de outros estrangeiros. Aí você vai, carimba a saída e pronto. Aí agora é a hora de entrar em Singapura. Depois eu conto aqui pra vocês como é que foi. Tudo certo, entrei em Singapura, mas demorou acho que uns 40 minutos, porque a maioria dos países aqui, acho que só Canadá e Estados Unidos da América, você consegue passar, escanear o seu passaporte e entrar. E o meu não escaneia, né, porque eu sou do Brasil, e aí eu tive que passar no guichê, e aí a fila tava enorme. A princípio só tinha um agente de imigração, depois veio outro, mas tava bem lento, assim, então... Mas no fim deu tudo certo, ele nem pediu o formulário pra eu mostrar o formulário, não sei se já fica no sistema deles lá. Preenche, pelo menos é melhor preencher do que eles pedirem e você não ter, e acontecer o que aconteceu comigo lá na Filipinas, ter que voltar pro final da fila, né? Mas eu achei tranquilo, eles nem passam raio-x, nada, nem na saída da Malásia e nem na entrada aqui de Singapura. Aí agora o ônibus vai levar, eu vou parar a uns 2,5 km da minha hospedagem, e aí vamos ver se eu pego o transporte público, que a Áurea me deu o cartão dela, ou se eu vou a pé, porque eu tô sem internet. E eu vou ficar só 2 dias, 2 noites aqui, eu não sei se eu vou comprar internet não. Eu li que o Wi-Fi público de Singapura é muito bom, e tem várias áreas que oferecem o Wi-Fi. Estação de metrô, de ônibus, shopping center. Então vamos ver se eu sobrevivo, senão eu vou ter que comprar, e deve ser caro, porque Singapura é dólar singapuriano, e o dólar singapuriano vale mais do que o dólar americano, então não tá barato não. Não tô tão ruim sem internet não, gente. Eu tinha salvado, dado print como que eu pegava ônibus pra ir pra minha hospedagem, né? E aí eu cheguei aqui no lugar. Eu vim pelo nome da rua, só que assim, eu olho e falo, não, é pro lado contrário, porque o meu cérebro funciona de outra maneira. E aí deu certo. A câmera estava no ar-condicionado do ônibus, aí agora aqui tá embaçando. Que raiva, a câmera fica embaçando. E aí eu consegui chegar, tô aqui esperando. Meu ônibus é o 851, tá aqui na plaquinha. E vamos ver se o cartão que a Áurea me deu funciona. Se não, eu vou passar o meu cartão normal mesmo. Hoje vai ficar difícil de gravar até essa câmera esquentar. Mas é aqui o ponto de ônibus. E eu estou esperando o meu busão. Eu não achei, não mostrei, mas o ponto de ônibus que deixou tá atrás dessa igreja aqui. Consegui, entrei no ônibus e o cartão tem $6,50. Obrigada, Áurea. E o sistema é que nem da Coreia do Sul, você passa na entrada o cartão e na saída. Consegui chegar no hostel, foi mais difícil eu entrar no hostel do que ter saído do ponto de ônibus lá sem internet e pegar o busão, o circular daqui. Porque o moço falava que tava num escaninho marrom a minha chave, e eu não achava esse tal desse escaninho marrom, porque o escaninho é creme, e eu tava caçando a porcaria do negócio marrom. Que ódio que eu tava falando com a câmera desligada. Eu tava dizendo que não é barato comer aqui também. Pra você achar prato barato, são $10. E $10 de Singapura dá mais de R$40. Dividir por 0,23, aí vocês sabem quanto que dá isso em real. E aí eu tô andando aqui pra ver também a noite, porque eu só tenho 2 noites aqui, essa e de amanhã. Amanhã eu vou encontrar uma amiga minha, a Lauren, que eu conheci lá em Tabanan, em Bali. E aí ela me falou que quando eu viesse pra cá era pra mandar mensagem pra ela. Eu mandei mensagem e a gente combinou, a gente vai passear amanhã. Só que ela vai me fazer acordar às 6 horas da manhã, que ela quer ir no mercado
no Fish Market. E geralmente você ir em Fish Market tem que ser de manhã. Então a gente combinou de se encontrar às 7 horas da manhã. Vai tomar café da manhã e andar por lá. E ela é daqui, ela é nascida aqui, ela mora no Japão, mas ela é nascida aqui, tá passando um tempo aqui, depois que ela voltou da Indonésia. E aí ela vai me mostrar um pouco do país dela. E eu achei bem legal. Já ganhei uma cagada de uma pomba, ou sei lá que passarinho que é ali atrás. Ai, gente, dizem que é boa sorte, então... Ok, boa sorte. Ah, tem uma iBank aqui, eu acho que eu preciso sacar dinheiro daqui, ou não. Tô hospedada aqui, ó, desse lado aqui de frente. Aí eu vim andando e saí aqui. Olha que ponte bonita. Gravando duas coisas ao mesmo tempo. Gente, eu tô morrendo de fome. Preciso achar alguma coisa pra comer urgente. Estou apaixonada já por Singapura. Pena que é muito caro e não dá pra ficar muitos dias aqui. Eu ficaria uma semana facinho aqui. Mas é muito caro. Eu já até comprei o ônibus de volta pra Malásia pra não ter perigo de eu querer ficar mais aqui e gastar o que eu não posso. E eu estou tão cansada que eu nem lembro se eu fiz a saudação, mas bem-vindos a Singapura aqui comigo. Vamos conhecer um pouquinho, porque serão só 2 noites, né? Foi hoje, amanhã e a partezinha da manhã do dia 16 que eu vou embora daqui, 16 de setembro. Aí eu volto pra Melaka, pego minha mochila lá e foi uma decisão assim muito bem acertada. Eu deixei a minha mochila grande, trouxe roupa só pra esses 3 dias na mochila pequena. E, gente, viajar com pouco peso é vida. Nossa senhora, como que é mais fácil? Nossa, eu preciso diminuir. Fazer meu desapego, diminuir as roupas só pra 3 dias, lavar e carregar pouco peso. A Singapura, para quem não conhece, ela faz parte, o país, faz parte dos 4 tigres asiáticos. Eu lembro quando eu estudei isso no colegial, dos tigres asiáticos na época. Eu lembro até hoje quando a professora de história, não sei se foi história, geografia, agora já não me lembro qual matéria, começou a explicar como que eles tinham, né, se desenvolvido, como eles tinham tomado a decisão para melhorar o desenvolvimento, o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Eu lembro que eu fiquei encantada e eu lembro de pensar assim, nossa, será que um dia o Brasil se torna assim também? Mas até hoje não, né? E os 4 tigres asiáticos é Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. E estou bem de frente a um dos cartões postais aqui, que é um prédio que parece ter uma prancha em cima. Vou mostrar pra vocês. Aquele ali, ó. Quando eu vejo foto de Singapura, eu sempre vejo essa foto aqui. Outra ponte. Bem iluminada, aqui é bem iluminada. Tô andando numa parte aqui que é uma iluminação mais fraquinha, então às vezes vai ficar ruim no vídeo. Outra coisa, fiz tarefinha de casa, dei uma estudada antes de falar sobre o país, porque também eu ia ter pouco tempo aqui, né? Não dá pra pesquisar enquanto eu estou aqui, então eu pesquisei durante a viagem, enquanto eu tava lá em Melaka. Singapura é um país, uma cidade-estado, né, na verdade, e já foi parte da Malásia. Eu não lembro, mas faz pouco, assim, não faz mais que 100 anos que eles se separaram, né? E aí Singapura se tornou um país independente. E aqui eu acho que a segunda moeda mais forte do mundo, o dólar singapuriano ou dólar de Singapura, fica atrás só do dólar neozelandês, que eles dizem que são as moedas mais fortes para se investir. Pra mim foi uma novidade, porque eu sempre achei que fosse dólar e euro. E não é dólar e euro. É o dólar de Singapura e o dólar neozelandês. Eu vim andando pra cá e estou me afastando das comidas. Eu tô mortinha de fome, mas porque eu vi essa estrutura de longe, parece uma bola aí em cima da ponte. E fiquei curiosa pra vir ver o que era. E eu tô sem internet aqui. Cheguei sem internet, continuo sem internet, então não consigo ver no Google Maps o que eu tô vendo. O nome dos lugares.
E olha que bonita a ponte. Se eu continuar gravando igual eu tô gravando agora, vai ter um vídeo pra cada dia que eu passar aqui. O cachorrinho, que fofo. Correndo junto com o dono, com a luzinha. Era essa estrutura aqui, ó, que eu vi de longe, eu queria ver. E aí fiquei mais perto agora do cartão postal de Singapura. Depois eu pesquisar o nome pra mostrar pra vocês. Olha que lindo, reflexo na água. É aqui o outro lado da ponte que eu estava. E olha que lindo esses prédios. Backstreet Boys. Eu quase desisti de vir pra cá por causa do preço, né? Da careza que é visitar aqui. Mas, gente, tô muito feliz de ter tomado a decisão de vir. Eu vou gastar uma semana de Malásia aqui em 2 dias, mas olha, vai valer cada dólar singapuriano, porque olha que lugar bonito. Eu já vi só um pouquinho e já estou apaixonada por aqui. É muito bonito, muito bonito. É impressionante, porque eu nunca vi coisa assim, tipo, eu vi no Japão, mas é diferente, tipo eu vi pouca coisa no Japão, né, dessa parte de iluminação, na Coreia do Sul, que aí eu fiz outros tipos de passeio, mas aqui eu tô vendo mais, então eu tô gostando. E eu acho muito bonito esse jogo de luz, assim, esse mundaréu de luz. E ali embaixo é pra ficar mais perto ainda dessa estrutura aqui, desse prédio. O clima tá muito mais gostoso aqui do que na Malásia, e a gente tá separado por menos de 200 quilômetros. Tá mais fresquinho, tá ventando fresquinho. Então, pelo menos à noite tá gostoso de andar. Ainda não tô suando horrores. Um leão jogando água. E eu olho o tanto de gente. O povo passando vergonha, tirando as fotos. Mas o que é um ponto turístico, assim, se você não puder passar vergonha, né? Pode passar o tanto que quiser. O valor que é o dólar daqui de Singapura, a pessoa pode fazer o que quiser, só não pode ficar nua porque dá multa. Você tem uma coisa que eu não tenho paciência de esperar o povo tirar foto. Tipo, você vai lá, tirou uma foto, saiu, eu tenho paciência, mas a pessoa ficar fazendo pose, booking, fazendo pose de modelo, eu não tenho paciência. Eu entro na frente mesmo. Eu sou bem mal educada com isso. Não tenho paciência. Ah, vá num lugar lotado de gente, ficar fazendo 1000 pose. Não. Eu entro na frente, saio na frente de um monte de gente. I'm too good for my own good. Yeah, I'll be there in a minute, even though it took. Pra quem tinha dúvida que era caro aqui, eu fui no 7-Eleven, agora comprei 2 onigiri, aí uma marmitinha pronta, que era R$5,90, e aí eu resolvi comprar uma bebida, que é o meu lemon sour, lá, minha bebida preferida do Japão. Tudo deu 18,40 dólares. Convertendo, dá R$80. R$80 no 7-Eleven. Mas eu sei que tem lugar mais barato aqui pra comer, que tem uma dica da Cláudia, que foi a chilena, né, que eu viajei lá na Indonésia. Vocês também já viram ela por aqui no meu canal. Se não viram, corre lá nos vídeos de Nusa Penida, que ela tá lá. E
E aí ela encontrou uma moça local aqui que ensinou ela a comer barato aqui, que geralmente são nos restaurantes que ficam embaixo dos templos. Aí vamos ver se amanhã eu vou achar algum desses lugares. E aí eu vou tentar... Vixe, tô tentando achar que lugar que é que eu ia. Acho que é pra cá. E aí... Vamos ver. Ainda bem que são só 2 dias. Ainda bem que são só 2 dias por aqui. Porque senão eu ia falir, minha gente. Estou passando na outra ponte. Eu tinha vindo daquela lá, ó, que eu tinha passado. Mostrei pra vocês já. E agora vou voltar pro hostel pra comer porque eu estou esfomeada. E aí vocês podem me perguntar: ah, mas por que você não comeu no restaurante que você falou que você achou por $10? Comida por $10? Porque em restaurante, minha gente, tem 7% de imposto e mais a taxa de serviço. Tá bom pra vocês? Eu não sei quanto que é a taxa de serviço, mas não deve ser menos que 10%. Mas aí eu vou caçar os restaurantes que ficam no subsolo dos templos pra ver se é mais barato mesmo pra comer, porque... Mas também tenho só mais. Amanhã eu vou tomar café da manhã com a minha amiga Lauren, em Chinatown. Aí depois eu tenho um almoço, uma janta e um café da manhã depois só. Vou mostrar um pouquinho da muvuca da ruazinha, que é a rua que eu tô hospedada, lá na frente. E aí aqui é a Rua dos Bares. Hoje é sábado à noite aqui. E lotado, né? Só que beber em dólar de Singapura, gente, é pros ricos. Por isso que eu fui na 7-Eleven. Jesus amado. Ó, o happy hour, que barato. Faz a conta aí, divide por 0,23, vocês vão descobrir quanto que custa cada chopp. Gente, é muito caro. Tinham me falado que era caro, que é o país mais caro da Ásia. Mas até a gente vir, a gente não tem muita noção, né? Assim, de ver, de assustar com os preços, mas é caro com força. Por isso que 2 dias aqui, 3 dias, né, na verdade, 2 noites vai dar uma semana na Malásia. Agora dá pra entender por quê. Eu tô hospedada aqui nesse beach, acho que não vai dar pra ver, quase que eu passei reto. Isso, esses 2 onigiri e essa bebida, 80 conto, gente. Barateza, né? Dá pra ficar aqui uns 60 dias. Pelo menos, gente, tá gostoso. É um frango com molho de coco, leite de coco, apimentado, e tem alguns cogumelos com arroz. É uma delícia. E essa é a minha refeição mais cara pós-Japão. Os onigiris que eu comi na Coreia do Sul e na Malásia são melhores. Óbvio, né? Não tem comparação, porque a do Japão é o supra-sumo da gostosura. Isso aqui tá meio duro, acho que tá meio passado, sabe? Acho que, tipo, já era pra jogar fora. O meu ranking melhor de onigiri até agora, Japão. Segundo, Malásia. Terceiro lugar, Coreia. A Lorraine, a minha amiga, tava me explicando que isso daqui eles dão comida de graça e é tipo organizações, o pessoal que é rico fala assim: ah, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Ah, vou doar comida. E aí eles doam comida aqui pra todo mundo, turista, morador, pessoas idosas, pessoas novas, e é bem bacana. Ela falou que tem muito disso aqui. Hi, Lorraine! Essa é a minha amiga de Singapura. Thank you! Eu conheci a Lorraine lá em Tabanan, em Bali, na Indonésia. E ela me falou que quando eu viesse pra cá era pra mandar mensagem pra ela, que ela ia me apresentar um pouco do país dela, e cá estou com ela. A gente tá andando aqui na Chinatown e a gente vai visitar esse templo aqui, que diz que é onde que tem a relíquia do Buda, que tem pedaços do dente do Buda, original da China. Really soil, but inside is also egg, but and it's a salted. Just put in the soil. Salted, preserved eggs. Yeah. Okay. This is century. That's nice. Esse é o ovo centenário que ela tá me explicando, e eles doam também. O nome do templo é o Templo da Relíquia de Buda.
E essa é a tradução, né, pro português. E olha que bonito, a gente vai entrar lá. It's for the Mooncake Festival. Ah, mooncake. The full moon. Ah, The full moon is coming. Yeah, for the full moon. Yeah. Oh. This month is like in a few days time, right? We are celebrating the Mooncake Festival. It's 16? Yeah, I think 16, 17 around this day. Ah, ok. A Lorraine tava explicando que isso aqui são oferendas e aí eles pagam, né? Colocam a velinha aqui dentro e aí tem um dia que eles acendem. E agora aqui tá tendo o ano lunar, que chama o Festival da Lua Cheia. E aí vai ter comemorações. Aqui são os incensos que eles colocam, né? Que ela tava me explicando que é pra poder fazer oferenda mesmo, né? Agradecer ao universo, ao Deus deles. E aí é aqui. It's here, ok? It's the contrary. Ok, ela tá ensinando como que faz aqui pra acender. I see. Put there. E aí a gente acendeu e vai colocar aqui. Aqui. E aí a gente põe aqui. Olha que linda. Oh my gosh. So you can imagine in the same land, watching the same. Yeah. Right? This is million, this 25 is $25 or $50. Please. A Lorraine estava me explicando que esse é um prédio do governo também, mas é para vender para as pessoas. Esse custa mais de $1 milhão e esse aqui é para pessoas que não têm família viver. E aí eles pagam $25 de Singapura por mês. E tem alguns que é de graça, a pessoa pode morar 99 anos, tipo aquele ali. Bem interessante. E aí o governo dá essa ajuda para quem não tem tanto recurso, porque aqui é um país rico, mas existe pobreza aqui também. Não está livre da pobreza. São 21 andares e a gente vai lá no topo para ver a cidade. A gente tá no 11º andar e parece que aquilo lá é chuva que tá vindo aqui. Esse prédio aqui ela tava falando que é muito caro, é um dos mais caros aqui de Singapura. This whole structure, you can see all this, right? They are all office buildings. So this is the central business district. Oh, all together here. So when at night, right, you see the lights come up. You know, this is $1 million view, we call it. Wow. This kind. Yeah. This kind. In the public building. Yeah, in the public building, $25. I see $1 million, billionaire. We love it. Oh. A Lorraine tava falando que aqui é o centro de negócios de Singapura. E a gente tá no prédio público aqui que eu falei pra vocês que são $25 por mês que o povo paga pra morar aqui. E a vista de milhões que ela falou, né? Porque aqui rola bilhões de dólares por mês de investimento de negócios. A Lorraine tava me explicando e agora que eu me dei conta, não tem cabo, gente, ó, tá vendo? É tudo subterrâneo, não tem nada de cabo. Então aqui a vista não cansa. Aqui tá o templo que a gente visitou agora. A Lorraine estava explicando que aqui é para quem ganha de $800 para baixo, são famílias com pouco recurso, e aí ela pode aplicar no governo e conseguir alugar aqui por $25 por mês. E aí vive, só que é loft, né? Geralmente é um quarto só, então é bem pequenininho. E aí vive várias famílias aqui.
Essas casas aqui embaixo é patrimônio mundial da Unesco e assim as pessoas podem usar para morar, para fazer restaurante, por alguma loja, qualquer loja de qualquer tipo de negócio, e aí elas precisam regular no governo e elas não podem mudar a fachada, porque é patrimônio mundial da Unesco. Gente, esse aqui é o durian, ou durian, e o cheiro é gostoso. Eu não vou provar aqui porque é bem caro, vocês podem ver, e a minha amiga Lorraine tá me falando pra provar em Penang, na Malásia, que lá é bom e barato. Feijoada. Aqui, ó, tem todos os ingredientes da feijoada, só falta o feijão preto. Eu amo esse tipo de comida chinesa. Aqui é o Hawker Center, onde a gente tá, e é uma praça de alimentação com preço amigável. Agora a gente veio visitar uma livraria e aí a Lorraine tava me dizendo pra mostrar, né, que aqui tem bastante pessoas idosas que gostam de ler e o governo tem um programa pra ensinar e essa área de leitura ou simplesmente pra você relaxar. A gente está aqui no centro poliesportivo de Singapura e aí ele é coberto, né, para poder você conseguir usar durante a chuva, e aqui é o estádio indoor. Indoor stadium. É o estádio coberto, aí ele fica ali do outro lado. E aí a gente vai andar aqui, a estação para descer que eu vim de trem chama Stadium. Aqui é Francis just walked a few é. E a Lorraine tava me falando que 2 dias atrás o Papa Francisco tava aqui. E aí ele passou com o carro do Papa aqui. Foi aqui que ele veio. Tô tentando mostrar, mas esse é o estádio onde o Papa fez a oração. Mas não tá dando pra ver direito porque tá escuro. Ok. Gente, eu fui convidada pela Lorraine, amiga de Singapura, pra almoçar na casa dela. Can I record you? And her sister, Sofia e Eunice. E eu tô aqui na casa delas, é um prazer. Say hello to Brazil. Hello, Brazil! Welcome, Flavia! Thank you! Agora a gente vai almoçar aqui e aí eu vou parar de gravar para aproveitar aqui a refeição com elas e a conversa com elas. Tendo o bingo de Singapura, gente, no festival Mooncake Festival, chama Festival do Bolo de Lua. Essa é a tradução. The name is This is very nice snack. You will just bite one bite or something. You wanna try? Sweet? Isso aqui é sticky rice, que é tipo um bolinho de arroz. Ali é noodles. Isso aqui é uma sopa. Vai ter uma apresentação de dança aqui, ó. E aí o pessoal vai sair daqui. Aqui é um templo, um outro templo budista. E eles vão vir daqui também. Na verdade, eu falei o lado errado. Eles estão vindo lá da frente. E aquele que tá vindo ali na frente é o primeiro-ministro aqui de Singapura.
Ah! Não falei pra vocês que eu tô me sentindo igual na quermesse, ó. Tem até joguinho pra você ganhar bichinho. For example, you have this type of party, we call party in Brazil. As maquininhas de pegar. This one is actually the saliva of the bird on the wall in the cave, and then it dries up, and then somebody will pick it one. Yeah, but this is very nice. This one is these things are all delicacies, expensive food. Yeah, I know. You see, this is dollars. Yeah. Singaporean dollar. Yes. It is very hard to get this kind of thing. Yes. Yeah. So it's dry, put in the water, and it becomes very soft. And then you boil it with some sugar or something. You put something there. Yeah. Isso aqui é ninho de passarinho que eles formam com a saliva e custa $400. E esse daqui, what's the name again? Sea cucumber. Sea cucumber. Sea cucumber. Sea cucumber. Sea cucumber. The name of this. Vamos testar. 现在是我还没有吃。 É muito bom, mas eu ainda tô cheia do almoço. Eles estão fazendo corte, né, no papel. Eu lembro que eu fazia isso na escola, mas só com flor. E aqui eles fazem um monte de coisa. Ó, tem caranguejo, criança. É muito legal. A Lorraine tá me explicando que as casas chinesas ou de descendentes chineses sempre tem caligrafia e geralmente é sempre desejando ímpar, né? Tipo, Feliz Ano Novo, te desejo fortuna, alegria e todas essas coisas. E aí aqui tem um monte de quadro e a caligrafia, que isso tudo é feito à mão. Polygraphers of the past. Famous. You see, like, he was born in 1971. E esses eram os calígrafos que tem aqui a história, né, pessoas que já faleceram. It's beautiful painting. Liu Kang, Liu Kang. This man, this artist, most famous artist in Singapore. All this from them. Yes. Here. This one also is belongs. Ela tá falando que esse é um pintor, esse Liu Kang, é um pintor de Singapura, ele já faleceu e todos esses quadros foram pintados por ele. Essas caligrafias também é dele, são dele. Esse já é outro pintor, que é o Li Jinping. Eu não sei se eu tô pronunciando certo ou não, mas é bem bonito, gente, tô impressionada. E aqui eu me despeço da noite de Singapura. As meninas vieram me acompanhando até o hostel, depois lá do festival. E olha que lindo! Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Bom dia e partiu voltar pra Malásia. Gente, não dá com o preço que tá aqui. Se eu não tivesse passado tanto tempo no Japão, os 45 dias, talvez daria pra ficar uma semana aqui. Mas é muito caro as coisas aqui.
Então deu pra conhecer só um pouquinho daqui. Com certeza vai ficar à vontade de voltar. E partiu, tô indo agora pro ponto de ônibus 2 km do hostel. Continuo sem internet, eu não comprei internet aqui, nenhum SIM card, porque tava 14 dólares. Óbvio que dava pra usar por mais tempo, mas eu ia ficar só 2 dias aqui, 3, né? Contando com a manhã de hoje. E não ia compensar financeiramente pra mim. E deu certo ficar sem celular. Não funciona o Wi-Fi aqui como eu tinha lido na internet. Wi-Fi público daqui. Não consegui entrar em nenhum lugar. A única vez que eu precisei usar, eu procurei um McDonald's e aí deu certo. Que foi pra falar com a minha amiga Lorraine, pra avisar pra ela onde que eu tinha chegado lá na estação e onde que eu encontrava ela. E agora eu faço o quê? Pesquisei no Google Maps o endereço que eu preciso ir, lá com o Wi-Fi do hostel. E aí é só não fechar o aplicativo, que aí você consegue usar ele até o seu destino final. E tem um robozinho aqui. O que ele tá fazendo ali? Não sei. E aí, como eu quero tirar foto, meu ônibus é só 12h30, agora é umas 10h30. Eu vou andando devagar, aí eu tô parando pra tirar foto com a minha câmera. E vou caminhando mesmo, resolvi fazer isso. O cartão que a Áurea me deu tinha 6 dólares, eu usei só 2, porque o transporte aqui não é caro, é $1 e pouquinho. É $1 de Singapura, tá, gente? Quando eu falo dólar, é dólar de Singapura. E ainda sobrou, então dá pra eu passar agora pra uma próxima pessoa que eu encontrar, que eu souber que vem pra cá. Uma coisa que eu queria falar, que eu achei que eu não fosse sobreviver sem internet no celular, e sobrevivi. Percebi que eu sou muito dependente de Google Maps, e aí eu fico perdidinha, e sem o Google Maps eu fui obrigada a pensar, e eu consegui usar. Fui melhor do que quando eu tava com o Google Maps. Eu me perdia mais com o Google Maps. Mas tenho porém que aqui em Singapura as coisas são mais fáceis, né? Principalmente transporte. Então se você chega nas estações, tem informação nas estações. Você consegue usar o Wi-Fi do McDonald's. Do Starbucks eu tentei usar, não consegui. Mas sobrevivi. Esses 3 dias, 2 noites e 3 dias aqui. Já cheguei no meu ponto de ônibus, mas resolvi descer um quarteirão aqui pra vir ver essa mesquita. Mas só por fora, porque meu ônibus é 12h30 e agora já são 11h30 e eu tô sem disposição pra turistar. Só vim aqui ver mesmo, tirar umas fotos. E agora eu já tô voltando pro meu ponto de ônibus. E olha que bonitinho que é aqui. Ali pra baixo eu acabei não filmando porque tem muita gente, mas é tipo uma ruazinha cheia de restaurante. E eu vou mostrar o jeito que eu estou acabada depois de andar 2 km. E isso porque não tá sol, imagina se tivesse. Olha isso aqui escorrendo, tá escorrendo suor aqui ó, no braço. Tá caindo gotas de suor. E é isso, acabou. Temporada Singapura. Temporada curtíssima de 2 dias, 2 noites e 3 dias. De volta à Malásia, a imigração de saída de Singapura e entrada na Malásia foi a mais rápida de toda a minha vida até hoje. Não deu nem 5 minutos cada uma. E aqui a gente só passou no raio-x, pois a mochila, né, e o item pessoal, que no caso é a minha bolsa. E aí a moça só carimbou, ela nem pediu aquele MCD, alguma coisa que eu nunca sei o nome das siglas, que você tem que preencher um formulário online. E aí lá no ponto de ônibus o cara falou pra mim que eu tinha que preencher. Preenchi e nem me pediram. O nome é MDAC.
que é Malaysian Digital Arrival Card. E eu preenchi essa bodeguinha 3 vezes e a única vez que me pediram foi a primeira vez, não, a segunda vez que eu entrei na Malásia, que foi pra ficar mesmo na Malásia, quando eu voltei da Indonésia pra Malásia. E as outras 2 vezes não me pediram nem pra ver. Não sei se fica no sistema deles, aí consta lá, não sei, eles não me pediram. Mas pra preencher é facinho também, usei o Wi-Fi lá de Singapura do terminal de ônibus. É rapidinho, menos 5 minutos você já preenche, é só dado básico de quando que você vai entrar no país, o nome do hotel, o endereço do hotel, da acomodação no caso, né, não precisa ser hotel. E a data que você vai sair, a data prevista da sua saída do país. E aí, óbvio, eu coloquei a mesma data que eu tinha colocado no outro, né, pra não dar inconsistência, porque, não sei, às vezes eles podem pegar nessas coisas, nesses pequenos detalhes, porque fica tudo no sistema. E a saída de Singapura é tudo digital, igual na Coreia do Sul. Você passa, escaneia o passaporte, sai, pronto, acabou. E aí você só recebe um e-mail, eu tinha esquecido de falar isso. Eles não carimbam, mas você recebe um e-mail. E minha amiga Carol falou que na Austrália é igual. A Austrália também não tem carimbo. E com isso eu fecho esse episódio de Singapura. Foi bem curtinho, só 2 dias. Mas valeu a experiência de ter ido lá conhecer. Preciso voltar agora pra ficar mais tempo, com mais dinheiro. E é isso. Se você também quiser conhecer, Singapura eu recomendo. É um país muito bonito, muito organizado, muito limpo e vale a experiência. Não esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever no canal e comenta bastante aqui que eu vou amar receber seu carinho. E até o próximo vídeo. For you to even answer, I'm